Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Vamos entrando. Hoje nós temos uma convidada super especial aqui. Hoje é o nosso episódio de Onde Tem Troféu Tem História e nós queremos conhecer hoje a história da doutora Isadora, que daqui a pouco vai estar por aqui, da doutora Bárbara. Olha, hoje eu tô bem aérea, gente. Bom dia, vamos entrando. Hoje o nosso episódio dos princípios ativos vai acontecer meio-dia, tá bom? Porque sexta-feira nós temos o nosso super episódio aqui com a nossa convidada especial. Para quem não sabe, esses episódios de Onde Tem Troféu Tem História, eles acontecem toda sexta-feira às 7h30 aqui com alunas, com profissionais aí que foram destaque no curso Fórmula Home Care pelos resultados que entregam aí, por formulações, né, pelo posicionamento nas redes. E hoje nós temos uma convidada super especial aqui, que é a doutora Bárbara Isaías. Ela é farmacêutica. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Pra ela, deixa ela entrar aqui. Deixa ela entrar por aqui. Olha, Bom maravilhosa! dia. Bem-vinda! Deixa eu ajustar meu pedestal aqui. Buenas! Seja muito bem-vinda, doutora Bárbara Isaías. É Obrigada. isso, né? Deixa eu falar aqui agora. As meninas pediram para eu trazer toda uma apresentação. Então vamos lá, entendeu? Doutora Bárbara, ela é farmacêutica, ela é pós-graduada aí pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em farmácia estética aí, residente clínica em harmonização facial também, experiência de mais de 10 anos com indústria de cosméticos, mulher do céu. Expert em prescrição magistral, diversos cursos na área da estética avançada aí também. E monitor em cursos de pós-graduação e harmonização orofacial. Tu sabe que ontem a gente veio duas meninas no direct quando a gente postou ali a tua foto. E aí falaram, ela é minha monitora na pós, ela é maravilhosa. Que legal. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Estava me ouvindo bem, Grazi? Tô ouvindo perfeitamente. Aham. Estou muito feliz de ter esse momento aqui com você, poder falar um pouquinho da minha trajetória, bater esse papo. Perfeito! Eu tava vendo aqui que tu também já atua há bastante tempo aí na área, né? Mais de 10 anos tem de experiência aí. Quantos anos tu tem, hein? De que cidade tu é, Bárbara? Sou de Campo Limpo Paulista, é interior aqui de São Paulo. Próximo a Campinas, aí que é mais conhecido. Eu tenho 40 anos, Grazi. Mulher, mentira! Não, para. Eu recebo vocês aqui, eu fico apavorada. Isso é a coisa, eu acho, mais incrível da estética, né? Vai Sim. dizer que não funciona os nossos tratamentos, uma coisa dessa, gente, não é possível. E hoje tu atende no teu próprio consultório, ou tu atende em outro consultório? Como é que foi esse início aí? Eu tenho meu próprio consultório hoje, né? Então, assim, eu iniciei aí minha trajetória na farmácia em 2010, que eu me formei, passei por drogaria, passei pela farmácia de manipulação por um período curto, mas passei. E logo depois eu migrei para a indústria de cosméticos, né? Onde eu atuava ali na área de qualidade, mas sempre muito próximo ali da beleza, vamos dizer, né? Por tratar de produtos para embelezamento mesmo. Só que daí foi na pandemia que começou a algo me incomodar por dentro mesmo, né? Uma vontade de me desafiar em outras coisas, em outras áreas. E eu pensava no futuro, se eu me via onde eu estava por muito mais tempo, e eu comecei a perceber que aquilo já não brilhava tanto os meus olhos, né? Eu gostava do que eu fazia, mas eu sentia a necessidade de trilhar novos caminhos. E aí eu comecei a pensar, né, dentro da minha profissão, o que eu poderia fazer ali de diferente, algo que pudesse me completar. E a estética foi algo que eu sempre gostei muito, desde pequenininha ali, vendo minha mãe usar os produtinhos que ela tinha, né? A gente cresceu com essa questão do cuidado, tanto eu quanto minha irmã. E aí comecei a eu já segui uma amiga, que ela é farmacêutica também, e ela já estava na área da estética. Eu pensei, será, né? Aí conversei com ela, chamei ela para conversar, ela foi super querida comigo.
né? Falou, Bárbara, se é isso que você quer, vai em frente, né? Se especializa. E ali em 2019 foi onde tudo começou. Eu fui em busca de um curso para eu poder ter a especialização, né? Que a minha graduação exigia para poder atuar o conselho. E a partir dali foi tudo muito rápido. Eu achei que ia demorar mais para eu fazer a transição da indústria, né, para a área da estética. Primeiro eu comecei a fazer algumas coisinhas em casa. Comecei com umas coisas, né, limpeza de pele, né, fazer esses procedimentos e até conseguir ter um local, né. E aí, em um ano praticamente, já não estava mais comportando na minha casa, né? Já estava complicado. E aí eu comecei a pensar realmente em ter uma sala, né? Ter um lugar só meu. E aí, mesmo com medo, eu falei, não, vou encarar. E só que eu estava ainda na empresa, então eu fui fazendo os dois ao mesmo tempo, essa transição, né? Até para sentir como que ia ser. E, e aí, em pouco tempo também, eu tive que escolher, né? Eu não ia conseguir mais estar 100% nos dois e eu também não queria falhar em nenhum. E aí eu falei, não, se eu não, se não for agora, não vai ser em nenhum momento, né? Eu preciso ter essa coragem, né? Por mais que a gente fique com aquele medinho a princípio, né? Deixar o CLT para empreender. Não foi o momento, mas eu também só iria saber se eu tentasse. Uhum. Não, essa do deixar o CLT para empreender, Guri, é uma coisa muito real. A gente fica com uns dois corações ali entre o que é certo e o que é duvidoso. Sim. E a gente fica ali, será? Mas será? Agora eu tô. E aí, voltando um pouquinho, né? Porque tu é farmacêutico, agora, claro, tu atua na área da estética, mas o que tu sempre teve o pé no cosmético, tu passou por farmácias de manipulação, depois, né, em outras empresas de cosméticos, aí tu sempre teve esse lado mais aflorado para a questão da estética dos cosméticos aqui. Lá atrás, quando tu iniciou na farmácia, quando te despertou de fazer uma graduação e tu escolheu a farmácia, foi por esse universo do cosmético ou tu imaginava outra coisa? Na verdade, Grazi, o meu primeiro emprego foi com 15 anos em uma farmácia. Uhum, Assim, eu já tinha aquela vivência, mas era em drogaria, né? Não tinha muito com a área que eu tô hoje. Mas eu já gostava daquele universo. E aí eu fui pesquisar, né? O que que eu, como farmacêutica, onde eu poderia atuar. Eu vi que era uma área ampla. uhum, Naquele tempo ainda não se falava muito em estética para farmacêutico, né? uhum, Então, naquele momento foi mais por ser uma profissão que eu já conhecia um pouco, né, de acompanhar os farmacêuticos ali onde eu trabalhava e perceber que era uma profissão que eu teria um respaldo assim, né, para emprego. E aí vem a drogaria, depois eu fui para manipulação, depois eu fui para a indústria. Então ali eu já comecei a perceber a força, né, da profissão, né, esse leque de possibilidades. E aí quando lá em 2015, eu acho, mais ou menos, que começou um pouquinho a estética para farmacêutico, né? E aí, escutando as coisas, acompanhava já bastante profissionais, não só farmacêuticos, né? Mas cosmetólogos também. E assim, é uma área que apaixona, né? Porque é, é muito legal a gente poder ter conhecimento para se cuidar, para cuidar do outro também. E aí, nessa transição ali de eu me encontrar, poxa, não tô num emprego que eu também era um emprego na indústria, era um emprego que eu sempre quis também, assim, foi um emprego maravilhoso, mas era algo comigo, né, mesma, né? Eu sentia que aquele brilho no olho que eu tinha lá atrás foi se perdendo e eu precisava resgatar aquilo de uma outra forma. Eu não me conformei em falar, ah, não, já estou há quase 10 anos e vou continuar e ver onde vai dar. Eu preferi começar do zero em algo que era novo para mim, mas que eu queria saber onde ia dar. Né? Eu pensava assim, quando eu chegar lá na frente, lá que eu tiver lá com os meus 60, 70 anos, e eu olhar para trás, eu quero pensar que pelo menos eu tentei. ah, incrível. Eu não tenho dúvida. E se eu tivesse tentado? Né? Não, é muito isso, né? E a área da farmácia, Bárbara, agora eu sou quase na farmacêutica. Eu Sim. ainda sou a sementinha, né? Imagina, eu já tenho 10, mais de 10 anos de experiência aí no mercado. Então, eu vou agora, início do ano que vem, terminar.
Eu tenho muita experiência da área da estética, então eu consigo ver o quanto esse mercado cresceu, né, dos últimos 5 anos para cá, o boom, né, tudo que pode, o que não pode, etc. Tu sente isso na área da farmácia também? Porque a minha visão com os farmacêuticos agora, fazendo a graduação, é que muitas vezes a galera ainda não sabe o potencial, o poder da área, o quanto as oportunidades de mercado que tem, né? Muitas vezes, e eu percebo pelos meus colegas da faculdade, eles fixam muito ainda nessa questão ou da farmácia ou de uma indústria, eles ainda não conseguem abrir o campo de visão em relação a uma consulta, por exemplo, a uma prescrição. Como foi essa quebra de barreiras para ti? Se tu enxerga que a área também ainda talvez não enxergue todas as oportunidades que hoje tu atua, por exemplo. Eu vejo que já melhorou bastante, né, de uns anos atrás, mas ainda os profissionais têm um pouco de dificuldade mesmo, né? Normalmente, lá em 2010, a certeza nossa como farmacêutica era se formar e ir para a drogaria. Uhum, Quem uhum. podia dar um passinho diferente, né, numa indústria, depois vem a logística, né, com o farmacêutico podendo atuar também, tendo que ter o farmacêutico em alguns transportes ali de medicamentos, enfim. Aí foi abrindo um pouquinho mais o leque. E eu vejo também que, às vezes, é muito aquela questão, deve ser muito difícil, né? Eu fazer uma consulta, não, mas eu ainda acho que eu não tenho essa capacidade, né? E nós Uhum, somos capazes de tudo, é só a gente ir atrás, se especializar, né? uhum. Quando a gente senta e se propõe a fazer algo e a gente estuda para isso, não tem como dar errado, Grazi. Não tem, não tem, não. E eu hoje percebo, a gente só conhece a área, né, e a profundidade da área a partir do momento que a gente está dentro daquela área. Então, claro, eu sabia, né, o poder da indústria farmacêutica e dos farmacêuticos, mas agora estando lá, eu olho assim, deu, rapaz, o farmacêutico ele é o centro de tudo, né, o centro do hospital, tudo passa por ele antes de ser distribuído, uma logística é ele, então, tipo, assim, é um ponto central de tudo. Muitas vezes é isso, falta um pouco de coragem ali, né, de ir lá e fazer, e também a área nessa questão de prescrição, ela vem se transformando. Eu acho que tu também deve ter observado isso, né? Essas portas abrindo em questões do farmacêutico prescrever, porque antes ele ficava muito na retaguarda, né, de outro profissional, né? Ele recebia aquela prescrição, mas ele sempre pôde prescrever ali ainda mais cosméticos, né? O que é o que nós prescrevemos, nutri-cosméticos. Então, imagina, se tudo passa por ele, quem melhor que ele, né? Que Sim. vai passar por ali. É uma descoberta da área também, né? E hoje passando assim, já ter passado por indústria, por farmácias aí, tu tem os teus próprios produtos cosméticos, tu desenvolve os teus produtos, como é que tá essa parte aí? Hoje ainda eu não tenho uma linha específica minha, tá aí no plano aí os próximos projetos ainda esse ano, mas eu, em todos os meus atendimentos, seja em preparo de pele, né, na sequência do tratamento, eu sempre entro ali com a prescrição, né, gosto muito dos manipulados, né, então, ainda mais agora que eu tenho toda essa base aí do fórmula, eu sentia que no começo, por mais que eu era farmacêutica, eu tinha passado pela manipulação, mas a minha atuação na manipulação era mais laboratório ali dos comprimidos, né? Não tinha tanto contato com a parte dos cremes, loções. Então, assim, eu estava um pouco defasada aí desse universo de prescrição, dos ativos, né? Que toda hora é uma novidade. Então, assim, no começo aí da minha trajetória na estética, alguma coisa faltava, assim, eu falava, não, ainda essa consulta não tá legal, eu poderia estar entregando mais, né? E eu sentia muito a necessidade dos pacientes com essa estética mais personalizada, né? O que eu escutava muito era Bárbara, eu uso várias coisas, mas eu gasto dinheiro, mas eu não sinto que eu tenho uma resposta na minha pele, eu tô perdida, é um monte de produto, eu não sei por onde começar, né? Aí eu olhava, eram uns 10 produtos, né? E eu ali no começo também não entendia muito como que eu poderia ajudar, como que eu poderia, de alguma forma, trazer uma resposta melhor para aquela pele, né? Também reduzindo um custo, que é importante, né? A parte financeira e dentro aí desse universo, né, da cosmetologia personalizada, foi onde eu falei, não, era isso que eu precisava para poder me destacar realmente, entregar o melhor para os meus pacientes. Uhum. E hoje tu trabalha com os dois ou tu seguiu uma linha? Tu trabalha com produtos industriais e magistrais
ou tu, claro, não sei, é difícil, é porque uma hora que a gente começa a prescrever, formular, claro que a gente sempre vai preferir os nossos produtinhos personalizados, né? Mas hoje eu trago no consultório para as minhas pacientes essa questão da combinatividade ali também. Tu também traz ou tu foca mais no personalizado mesmo? Assim, eu tenho a tendência de focar mais pro personalizado, mas eu sigo aquilo que você sempre fala dentro do curso, né? Se o paciente já tem ali uma rotina, eu avalio o que a gente pode manter, né? Esse daqui é legal, pode continuar utilizando até terminar e a gente faz a substituição, né? Tem alguns pacientes que falam, Bárbara, né? Eu prefiro algo eles falam mais rápido, vamos dizer. Às vezes eles acham que é muito complicada a manipulação, né? Aí eu explico também, normalmente eles entendem, mas alguns ainda preferem uma coisinha ou outra do industrializado, e aí, né, você também, dentro do curso, deu essa base pra gente também de indicar bons produtos, né? Então, mas assim, o foco mesmo acaba tendenciando para manipulação, porque a gente consegue, em um mesmo produto, combinar várias coisas ali na grade. Sim, reduzir custo. Não. É que muitas vezes acaba não tendo muita comparação, né? Mas a gente tem que trazer essa opção para os pacientes ali. Eu acho esse universo todo é versátil, multifuncional ali e opções para o paciente, né? A gente acaba deixando o paciente, e eu falo muito isso, né? A gente deixa o paciente livre para que ele escolha só a gente. Então, quanto mais opções ali tu dá para ele, olha, não estou te prendendo a mim, né? Tem outros produtos também. Mas eles sempre acabam voltando aí. E aí eu tenho uma curiosidade que deve ser para as meninas também, mas é mais uma curiosidade pessoal minha, que é sobre o posicionamento da área dos farmacêuticos em relação à consulta, né, de saúde estética. Se antes tu cobrava, quanto tu cobra a tua consulta, se tu encontrou dificuldade de se posicionar nesse mercado como farmacêutica. Porque eu vendo de fora, eu penso assim, nossa, eu ia amar fazer uma consulta com uma farmacêutica, mas é que, claro, hoje eu conheço a área. Mas para quem tá de fora, né? E como que foi isso para ti também? No começo, eu percebia que alguns pacientes ficavam meio confusos, né? Farmacêutica na estética, na cabeça deles era farmacêutica da drogaria, Uhum. fechado para isso. Mas aos poucos, eu conversando, né? Eles já sentiam diferença na consulta. Falava, nossa, você me explicou tanta coisa que nunca ninguém me explicou, né? E aí a gente começa a passar essa segurança, né? Como profissional, esse entendimento, né? No comecinho eu não cobrava consulta, mas aí eu comecei a perceber que também era importante, né? Ali dentro do meu posicionamento e também é aquilo que a gente fala, a gente investe tanto, né? Uhum. E assim, o paciente e vai ter uma profissional ali qualificada, né? Que realmente entende do que está falando. E eu acho que também é engraçado, assim, quando você também tem um trabalho ali que, olha, consulta é tanto, parece que passa um pouco mais de autoridade. Eu comecei a perceber isso. Parece que as pessoas valorizam mais essa. Então, assim, eu moro numa cidade pequena, né, bem interior, então eu sabia também que eu não poderia começar com um valor muito mais alto, né? Hoje em dia eu cobro aí na faixa de R$ 150, né? Pra aumentar um pouquinho, mas nunca tive problema, assim, quando eu falo, consulta estética é tanto, né? Nunca ninguém reclamou, nada disso, e eu percebo que eles, na consulta ali, eles já entendem que realmente é uma profissional qualificada, né? Que tá dedicando seu tempo, sua atenção, né? É uma consulta ali de pelo menos 1 hora. Então, eu sempre deixo um horário bom para dar totalmente atenção para esse paciente. E todos os feedbacks que eu tenho nossa, eu nunca tive uma consulta tão completa, que esclareceu dúvidas, falou coisas que ninguém tinha falado, né? Então, eu por enquanto, eu não tenho mais problema em relação a cobrar e eu acho importante a gente, né, também se valorizar, é uma forma da gente se valorizar como profissional. Uhum. Não, é incrível. E tu também trabalha com harmonização facial, né? Isso. Eu vejo que muitas meninas trazem isso também. Eu não tenho aptidão nenhuma para harmonização facial. Meu negócio eu fiz
uma pós em estética avançada também, mulher do céu, meu Deus, eu suava frio em fazer as modelos do dia lá, falava assim, meu Deus, isso aqui não é pra mim, não. Então, tem algumas pessoas que trazem essas habilidades dos dois mundos aí. Como é pra ti hoje, né? E como que é prática clínica mesmo, assim, como que tu encaixa tudo isso, porque eu fico pensando assim, é tudo junto, né? A pessoa ela vai fazer, por exemplo, a doutora Bárbara, eu quero fazer um botox. Tu já vai avaliar aquela pele, tu já vai querer fazer, né, um skincare personalizado, daqui a pouco um peeling. É tudo junto ali. Como que hoje, estrategicamente, tu oferece isso para o teu paciente? Se tu faz uma coisa de cada vez, ou se na própria consulta tu já consegue unir os dois mundos, a cosmetologia personalizada, os procedimentos injetáveis, isso é uma curiosidade minha mesmo. Normalmente na consulta, eu já avaliando a pele, eu já entendo se dá pra gente trabalhar em paralelo, ou se primeiro eu preciso tratar minimamente, né? Fazer o gerenciamento dessa pele para depois entrar com os injetáveis. Porque tem peles que chegam que se eu fizer um botox logo de cara, eu não vou conseguir nem ver tanto resultado, porque tá uma pele sem vida, né? Uma pele sem brilho. Realmente eu preciso resgatar, né? Gerenciar essa pele, trazendo vitalidade, hidratação. Então, normalmente é uma avaliação mesmo de cada paciente, né? Tem pessoas que sim, eu falo, olha, a gente vai ter duas etapas de protocolo. Então, a primeira é dos injetáveis, onde a gente vai tratar a parte, né, mais avançada. E a segunda parte do protocolo, a gente vai realmente tratar do gerenciamento da sua pele. E aí a gente vai intercalando, né? Normalmente, dá pra gente intercalar bem ali com os injetáveis, né? Claro, alguns procedimentos, por exemplo, o peeling, né? Se eu fiz um botox, eu aguardo ali, né, o tempo ali de algumas umas 2, 3 semanas, né? Porque a pele vai ficar um pouquinho sensibilizada. Porém, necessariamente eu já entrei com home care. Então, assim, mesmo quando a gente tem protocolos em consultório, né, de gerenciamento de pele, eu já passo uma prescrição, falo, olha, por mais que vai demorar um pouquinho aí o primeiro passo do gerenciamento, você já vai começar a cuidar da sua pele em casa, né? Porque, é como você sempre fala, no consultório é uma vez ali no mês, a cada 20 dias. Em casa são os 29 dias no mês, né? E faz toda a diferença. E Eu faço essa combinação mesmo, e é o que foi aonde eu comecei a virar essa chave, porque a estética avançada é maravilhosa, né? A gente tem resultados muito bons. Porém, quando eu comecei a associar também esse gerenciamento de pele, introduzir a cosmética personalizada, essa pele ficava muito melhor. Então, além de ser uma pele que eu estava tratando as ruguinhas, bioestimulando o colágeno, ela estava uma pele com vida, né? Uma pele brilhante. No retorno, né? Eu já olhava para minhas pacientes e falava, nossa, o brilho bateu aqui em mim, eu quase caí para trás, né? E daquela pele já sendo tratada ali no home care, muda totalmente. Elas também trazem para mim, nossa, Bárbara, minha pele já é outra, né? Então é muito legal. é um grande diferencial, eu falo muito isso. Eu não trabalho, o máximo que eu faço aqui depois da minha pós ali é um botoxinho, entendeu? E mais nas minhas pacientes mais antigas, pacientes novas, eu já passo adiante, entendeu? Eu não tenho Sim. mais nem tempo. Falei assim, não, eu vou te indicar alguém aqui, ó, já vai, já faz a harmonização lá. Não é a minha praia mesmo, assim, né? Uhum. Eu aplico só em pacientes antigas, mas eu percebo que é um grande diferencial. E ao mesmo tempo eu tenho colegas que é as que eu indico, né, a questão da harmonização, que elas também não fazem a parte da cosmetologia, então a gente acaba juntando uma coisa na outra. Mas quando a gente tem a profissional que ela é completa, assim, né, claro, é até mais vantajoso para o próprio paciente que vai num local e já acaba tratando de uma forma global ali a pele, né, tanto com os injetáveis quanto com a questão da cosmetologia. E eu falo muito isso para as pacientes, não, vai lá, né? Porque daí elas falam assim, tá, mas e se ela me oferecer alguma coisa? Não, ela não vai oferecer porque ela não aplica. Então a gente acaba juntando os nossos dois universos, mas sem dúvida nenhuma, agrega demais e potencializa, né? Eu acho que uma Sim. vez que tu traz a qualidade da pele e tu pode trazer a tua visão em relação a isso, aquele procedimento injetável a gente acaba fazendo, né? Rentabilizar muito mais, até porque não são procedimentos baratos, né? Sim. Eles têm um valor agregado aí, mas a gente acaba esticando um pouco mais também o resultado e segurando um pouco mais de tempo, né, pela qualidade da pele ali. Sim, e é engraçado que às vezes, dependendo da pele, se eu atuo só com injetável, o paciente não tem a noção, né, a expectativa totalmente realizada de se olhar no espelho e ver realmente a diferença. Só que daí quando a gente atua em conjunto,
né? Ele vai olhar uma pele que está sendo tratada com os injetáveis, só que visualmente também ele está notando aquela diferença, né? E é muito isso que você falou. Nem todos os profissionais, né? Tanto as outras profissões aí dentro da estética como os próprios farmacêuticos, geralmente eles focam, né? O injetável ou mais a parte de cosmetologia personalizada e eu percebi que isso era também algo que iria me diferenciar. Eu consegui unir os dois, né? Porque quando eu estou numa consulta, eu consigo trazer a visão das duas partes naquele momento, né? E consigo orientar o paciente das duas formas. Que nem essa semana eu fiz uma consulta e depois eu tive o feedback, né, da paciente. Ela falou assim: nossa, Bárbara, eu gostei muito que você não foi logo me indicando injetáveis. Você falou assim: não. Primeiro a gente vai tratar a sua pele, no próximo passo a gente continua o tratamento e aí sim a gente vai pensar em um botox, né, um bioestimulador de colágeno, mas a princípio o que sua pele está precisando e em cima daquilo que é a sua queixa, que é o importante também, né, a gente entender a queixa ali do paciente principalmente, a gente vai iniciar pelo gerenciamento dessa pele, né, trazendo vida, melhorando essa hidratação, esses poros abertos que te incomoda, né, e ela ficou super feliz. Falou que não me larga mais. Não, é a união de tudo, imagina. Sim. E agora é isso que eu te digo, sabe? Agora entendendo um pouco mais da profundidade da tua área, assim, que já é farmacêutico, ainda tu lá uma sumidinha, né? Mas assim, eu fico pensando, tu traz tanta experiência, tu também já passou por pós-graduação e tudo. O que que te levou? E eu sempre, ontem, inclusive, eu tava perguntando isso para as meninas da minha equipe técnica, que também já tinham passado pela mesma pós que eu, né? E eu gosto de entender, assim, porque às vezes a gente fala tanto sobre algum assunto que a gente não consegue ver de fora. O que que tu, Bárbara, né? De que turma tu é lá do Fórmula? Mais de outras turmas mais atuais? Eu sou da turma de 2023, eu iniciei. Ah, já faz um tempinho. O Isso. que que lá naquela época o que, porque tu já tinha pós também, tu já tinha passado pela farmácia. Tipo, o que que te despertou de, tipo assim, eu vou olhar para essa doida aí, vou entrar nesse curso. O que que te despertou? O que que te trouxe assim, cara, talvez aqui tenha uma oportunidade. O que que te Uhum. trouxe assim? Com a minha carreira profissional, né, eu tive experiência ali na manipulação, mas não foi algo tão profundo. Na indústria também, né, era mais os produtos ali industrializados. E aí na pós, a gente tem alguma parte de pele, mas também, né, não dá para ser muito profundo, né? Realmente a gente precisa de algo a mais ali para poder, né, depois poder ter mais conhecimento. E aí era aquilo, eu sentia mesmo bem no comecinho, né? Ah, ia fazer uma limpeza de pele, sempre aqueles produtos já taxados, né? Ah, tem tal marca que tem o kit, aquela. Eu falava, nossa, mas e se não for bom, né? São ótimas marcas, mas e se eu quisesse mudar alguma coisa? Como que eu faço isso? Aí eu pensei, teria que ser eu mesma poder, né, saber manipular, né, uma espuma de limpeza, né, um emoliente diferente. E aí eu comecei a te acompanhar nas redes sociais, né? Eu vi lá um, um vídeo seu, aí eu vi você explicando, eu falei, nossa, eu queria entender igual ela, assim. Comecei a te acompanhar e você falava dos ativos. Aí eu vi o curso Fórmula. Eu vi um pouquinho antes aí de 2023, só que naquele momento eu ainda não consegui investir. E eu fiquei, não, o próximo curso vai ser esse. E eu sentia, né? Vai ser uma virada, eu tenho certeza. Aí assim que eu consegui me programar, aí eu fui lá, né? Adquiri, fiquei super feliz. Falei, nossa. E aí é isso, por mais que eu era farmacêutica, já tinha passado por manipulação, já tinha uma trajetória dentro da profissão, que querendo ou não, a gente tem uma base, mas era rasa para aquilo que eu queria, né? Já que eu ia me dedicar, eu também queria ir a fundo, né? Eu queria realmente entender. E aí, através dos seus vídeos, entendendo mais sobre o curso, eu falei, não, esse é o curso que vai virar a chave, né? E realmente adquirindo eu vi o quanto era importante eu saber de tudo aquilo, né? Você tem desde o do básico ao avançado, né? Dentro da plataforma tinha até sobre a consulta estética, que é muito legal. Então, não é só, né, a personalização, você traz todas as frentes ali para ajudar a gente. Então, foi isso. Eu estava desatualizada, né? Então, eu falei, nossa, tantos anos aí, mas nunca parei para olhar e cada vez é um nome diferente, né? Eu falei, não.
No curso da Grazi eu vou ter ali sempre tudo atualizado, né? Vou estar por dentro do que tem mais de mais novidade nesse mercado e foi por isso, para eu poder ser uma profissional realmente especializada. Eu não queria ser uma profissional rasa no tema, eu queria realmente ser a que entende mesmo na região. Ah, eu fico muito feliz. Ontem nós passamos por uma reunião também para eu entender isso das meninas. E aí é interessante ficar, porque eu fico pensando, né? Hoje, imagina, a gente tem 200 e poucas aulas lá. Eu fico pensando, qual seria? Será que eu consigo desmembrar tudo isso aqui? Aí ontem as meninas me trouxeram uma coisa, hoje tu me trouxe outra. Eu falei assim, não, ele é juntinho assim. Sim. Esse é o esquema dele, porque cada um que entra ali vai absorver o conteúdo que está no momento para absorver. Uhum. Agora nós estamos reestruturando praticamente 70% do curso, então vem muita novidade aí também, entre essa questão da indústria, dos produtos, porque essa é uma coisa, né? A nossa área, e tu deve concordar, Guri, a harmonização também é assim, né? É uma novidade, é uma coisa, o mercado ele é muito acelerado, toda hora é um princípio ativo, uma marca, um negócio, e aí, cara, tu produziu uma aula. Daqui a pouco, assim, ó, há 2 anos atrás, daqui a pouco aquele loja não serve pra nada, entendeu? Já tem outros ativos, já tem outras coisas. Então, é uma área muito acelerada. Uhum. Então, a gente precisa estar sempre ali com aquele conteúdo. Então, ontem nós estávamos em reunião justamente para isso. Ó, isso fica, é a estrutura, o resto a gente vai trazer as atualizações, porque é um mercado enorme, né? A indústria farmacêutica, a indústria cosmética, gigantes. E a gente precisa estar ali, né, atualizando todo mundo. Mas eu fico muito, muito, muito honrada por isso, porque eu admiro muito a área de vocês. E agora, estando cursando ali, eu fico assim, meu Deus, mais ainda eu admiro vocês de estarmos todas juntas. Eu acho que cada vez a gente aprende com as áreas em si, né? Hoje não tem mais aquela. Claro, a gente traz o termo, né, da sua graduação e tal, mas eu acho que a gente conseguiu trazer a união das áreas, assim, principalmente para dentro do curso, que a gente tem a troca de todas ali, né? Tem a área do odonto, tem as fisiodermato, cada uma tem a sua visão, trazem ali também. E isso é o mais incrível, a gente poder aprender com as outras áreas também, né? Eu acho que esse olhar mesmo, né? Não olhar pelo lado da rivalidade, mas de como nós podemos nos ajudar. Eu tenho várias amigas, cosmetólogas, esteticistas, biomédicas, e a gente sempre está trocando informações. Eu aprendo muito com elas, né? Consigo ajudar elas em algumas coisas também. E é somar, né? E todas nós ali em conjunto, eu acho que quando a gente se une com um propósito só, né? Quem tem a ganhar são os nossos pacientes, né? Com certeza. Tá, e deixa eu te falar, tu pensa em também falar sobre dar curso aí na tua cidade, tu já dá, porque tu trabalha na pós também, né? Então, tu já tem E essa porta aberta. Me conta um pouquinho desses projetos aí de expansão de conhecimento, né? eu faço monitoria, né, em pós-graduação, né, principalmente na pós que eu me formei em Campinas, no cosmetologia. Eu tenho uma mentoria também pessoal que está no início aí, eu comecei no comecinho desse ano, chama Mentoria Virando a Página. Realmente eu trago esse lado da minha virada de página do CLT, né, para a área da estética, né, trazendo ali para quem está dentro da mentoria como que foi os primeiros passos, né, ajudando, né, qual o investimento que vale a pena ali para iniciar, porque no começo eu joguei muito dinheiro fora com coisas que, né, acabou vencendo, coisas que eu achei que eu ia continuar atuando e eu vi que aquele procedimento não era para mim. Então, é uma mentoria onde eu ajudo os profissionais que estão fazendo uma virada de página, começando em assuntos diversos, né? Desde, o que que a sala, né? Eu vou alugar uma sala, o que que minimamente ela precisa ter para ter a aprovação da vigilância, né? Então, realmente eu pego na mão, né? O que eu não tive lá no início, né? Que seria muito bom. Eu auxilio, né, esses profissionais aí dando suporte, né, até em protocolos, né, ajudando aí nos primeiros passos, precificação. Então, eu era muito procurada já no começo, né, sempre vinha ali uma aluna ou outra da mentoria, Bárbara, né, você falou um pouquinho da sua história aqui, como que foi, né, eu tô um pouco perdida, eu também tô querendo fazer essa transição, mas eu tô um pouco com medo, né? Você poderia me dar algumas dicas, né? Me dar um suporte?
E esses pedidos eu falei, poxa, por que que eu não faço algo realmente mais focado para ajudar, né? Tá no início ainda, mas já tenho pessoas muito queridas lá na. Tem até aqui acompanhando a gente, ó, a Dani comentando aí. Não, tu tá com... a tua comunidade é forte, porque ontem É quando a gente forte, né? é forte. Ontem, quando a gente postou as fotos, elas foram as primeiras a estar aqui no direct, estão aqui em peso nos comentários. Não, e isso é o mais incrível, né? A gente vai construindo isso, e eu acho que é muito pelos resultados, obviamente, que hoje tu entrega, Sim. pelo teu posicionamento, pela tua comunicação ali no teu Instagram. Ontem ainda as meninas perguntaram, como é que faz, né, para ser profissional destaque ali. As pessoas acham que sou eu que vou lá e escolho, na verdade, passa por todo um pré-requisito, né? As primeiras fotos que a gente recebe, a gente não tem nem acesso ao nome da profissional, é resultado mesmo. Então a gente avalia os resultados que foram recebidos ali e aí depois vem os critérios, né? Posicionamento, comunicação, porque é um conjunto de fatores ali. Então, e isso é o mais incrível, né? Porque é tudo isso, são todos esses conjuntos de fatores que fortalecem a nossa comunidade. E por isso a tua tá assim, ó, tão forte aqui. Nós temos, inclusive, agora um projeto, ó, já fica o convite aqui. Eu falei ontem pra Mayara, ela disse, eu já mando pra Baba. Eu vou fazer o convite ao vivo, que delas não tem como recusar. Nós temos um projeto dentro do curso que é justamente para trazer as profissionais destaques, né? Para vocês trazerem assuntos que vocês acham relevante ali para compartilhar com as colegas, né? E também deixar a marca de vocês lá dentro do curso, porque vocês fazem parte de toda aquela construção de tudo que tem ali. E também passar esse conhecimento adiante, né? Uma vez que a gente alcança uma satisfação na nossa área, né? Umas conquistas na nossa área, a gente tem uma obrigação de passar isso adiante. Então fica o convite aqui de você colocar uma aula que você achar interessante lá, até para que guie também outros profissionais até o teu trabalho aí também. Eu super aceito. Já estou dentro já. Foi um prazer enorme te receber aqui. Conta sempre comigo. Provavelmente eu vou daqui a pouco te fazer umas perguntas aí, porque eu sou muito curiosa e também essa área da farmácia também acaba sendo uma novidade para mim. Então eu vou te pentelhar um pouco depois ali. Pode perguntar. Que os bons anjos abençoem muito a tua carreira aí. Foi um prazer enorme. Continue contando comigo para o que tu precisar aí. É uma honra enorme para o nosso curso ter profissionais do teu nível, né, com a tua capacidade técnica aí na nossa comunidade. E queria saber se tu quer deixar um recado final aí para as meninas também. Bom, queria agradecer a primeira oportunidade. Estou muito feliz por poder estar aqui como profissional de destaque, né? A gente se esforça tanto e muitas vezes a gente tem dias bons e dias não tão bons e faz parte da nossa vida, né? Eu sempre costumo falar que se a gente tem um sonho, a gente não pode pensar que sempre vai ser tudo um mar de rosas, né? Só que é muito daquilo que a gente quer também, né? Então, o que eu posso dizer, né, para quem está acompanhando a gente, por mais às vezes difícil que possa ser, né, essa área do empreendedorismo, né, a gente se destacar, mas com esforço, com dedicação, né? E assim, é um degrau por dia. A gente também não pode querer já entrar lá no topo, né? Eu acho que quando a gente constrói degrau a degrau, né, quando a gente chega no topo é muito mais prazeroso. E os pacientes, quem acompanha a gente vai percebendo isso. Então, assim, entre o medo e a coragem, né, que vocês possam escolher sempre a coragem, porque o medo a gente sempre vai ter. Se a gente deixar ele dominar, a gente nunca vai fazer nada na nossa vida. Então, que um dia, quando a gente olhar para trás, a gente possa ter a certeza que a gente fez tudo aquilo que a gente queria, né? E isso não tem a ver com, deu certo ou não, mas tem a ver com eu tentei, né? Eu me dediquei para aquilo e dificilmente quando a gente se dedica com amor, principalmente, né? Eu acredito muito em Deus, né? Eu coloco sempre Ele na frente de tudo que eu faço. Então eu sempre penso que eu tenho um propósito na minha vida e na vida daquelas pessoas que eu atendo. E é por isso que todos os dias, mesmo nos dias que eu não estou bem, eu levanto e eu falo, não, hoje eu vou fazer o dia ser bom. Uhum. Hoje vai dar certo. A vida do empreendedor, eu vivo falando isso pro Silvio, né? Não é um leão por dia, meu amor, é um leão por hora, muitas Ó, vezes, entendeu? Essa é a vida do empreendedor, mas eu vou dizer, para quem ama, né? É óbvio, não tem coisa melhor no mundo, né, Bárbara? Vai dizer, a gente trabalha muito mais do que muitas vezes o que eu penso por nós, né? Do que era um CLT.
Mas nada paga a nossa liberdade geográfica, liberdade de horário, liberdade de, né, de mandar no nosso próprio negócio, né? E que eu penso, Grazi, quando eu era CLT, eu tava todos os dias, 5 horas da manhã, pronta, vestida, de maquiagem, né? Mesmo não estando bem, eu ia. E não era para mim, né? Era para realizar o sonho dos outros, né? Então, eu sempre, quando eu tô mais, né, murchinha, que faz parte, né? A gente não pode falar que todos os dias são bons, não existe isso. Mas quando eu tô naquele momento que eu falo, tô mais, tô mais quietinha, eu falo, poxa, né? Para trabalhar para os outros, se fazia chuva ou sol, eu tava ali. Por que que Uhum, eu não tô para mim também, né? uhum. Muito mais, eu tenho que estar muito mais ainda. Muito mais, exatamente. Doutora Bárbara, é um prazer enorme te ter aqui, de verdade. Amei a nossa conversa, amei o nosso bate-papo, é sempre uma troca. Que os bons anjos continuem abençoando grandiosamente a tua carreira. Continue contando comigo aí, foi um prazer. E vou te esperar agora as tuas aulas lá na plataforma. Pode deixar. Estarei aí junto com você. Agradeço que você também seja sempre essa pessoa iluminada e que todos os dias transforma tantas vidas. Obrigada. Meninas, meio-dia, nossa live sobre princípios ativos, tá bom? Espero vocês, doutora Bárbara. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.